Nós temos começado isto com a prova Proust. Eu não sei se estás familiarizado sobre o que é. Pronto. A prova Proust foi criada pelo Proust, como o próprio nome indica. É uma pilha de perguntas para perceber um bocado o traço de personalidade da pessoa. Nós adaptámos aqui um bocado esta ideia, especificamente para artistas. E pronto. Qual a característica que mais detestas em ti e qual é que é a mais marcante? A que eu mais detesto é que eu acho que tem sempre razão. A que eu mais valorizo é a simpatia. Quem são os teus artistas favoritos? Não tem que ser só atores, pode ser o que seja. Eu gosto do trabalho em português, um ator português, que é o Ivo Canelas. Gosto muito dele. Acho que é um extraordinário ator, um profissional incrível. Tem agora um monólogo. Sim, No acho que Time Out, que já acabou outra vez, já pela segunda vez, Yeah. que é do caraças. Qual é que é a tua ocupação favorita? É estar a fazer coisas para trabalho. E às vezes fazer coisas para trabalho é nem sequer saber o que é que estou a fazer. Eu estou só no computador a fazer coisas que eu acho que é para trabalho. E eu gosto imenso de estar a fazer isso. Extravagância, maior. Jantar fora. Ator. Estou a brincar. Gosto de jantar fora. Eu, se pudesse, jantava fora todos os dias. É uma extravagância porque não há dinheiro para jantar sempre fora. Vicissitudes da vida de artista. Onde é que foste mais feliz? Profissionalmente, no Teatro Gil Vicente. Pessoalmente, acho que durante a minha infância em Viana do Castelo, na minha terra. Qual é que é o teu lema de vida? Isto se tens algum, não é? Podes não ter. Não sei se é um lema, mas é pensar e concretizar. Pensa-se muito e às vezes concretiza-se pouco. Não deixar as coisas só na ideia. Se não fosses tu, quem é que querias ser? Eu queria ser alguém parecido comigo, mas sem a mania de, às vezes, de achar que sabe fazer tudo sozinho. Portanto, ter alguém sem essa questão já era bom. Tu és lá de cima, Viana do Castelo. Tu vieste para cá com que idade? Eu vim para Cascais. Aliás, eu nasci lá e tive a vida toda praticamente cá. Só que passava muito tempo lá. Ou seja, quase todo o tempo livre que tinha durante o ano passava lá. Tens lá a família? Toda. E então, estavam os meus pais cá, ou seja, as raízes são todas lá e nós vivemos muito aquelas coisas das raízes das aldeias e então tenho isso muito entranhado. Até que eu sou uma pessoa que gosta de tocar instrumentos, por exemplo, concertina, cavaquinho. Eu toco essas coisas porque gosto muito da tradição de lá. Portanto, eu estou muito enraizado com o Alto Minho. Nice. E tu nunca chegaste, em termos de ator, e das tuas influências, acabou por ser sempre cá que foi influenciado, não de lá. Lá é mais essa parte mais tradicional da... Eu até gostava de fazer mais trabalho lá, até porque há muita procura, mas nunca trabalhei lá. Aliás, fiz lá uma novela, o Deixa-te que Leve, a Deixa-te Leve, foi em Arcos de Valdevez, portanto foi ali perto. Sim. E eu gostei muito de fazer porque estava, lá está, perto das raízes. Mas, na verdade, a nível de trabalho, foi tudo aqui em Lisboa. E Viana do Castelo é uma cidade, não é? É uma cidade. Tudo caraças, é muito fixe. É um sonho. Tem uma imagem mesmo para poder fazer coisas assim. Sim, é quase uma Sintra do Alto Minho. Aquilo é muito bonito, é muito belo, é espetacular. Tu começaste na tua carreira como ator relativamente tarde para o que é o normal, não é? Sim. Ou pelo menos o teu auge acaba por ser mais tarde. Pois, normalmente os atores começam muito cedo e têm uma carreira que vai progredindo, vou atingir aquele ponto que eles consideram mais alto e depois ou estabilizam ou caem, ou subir já é mais difícil. No meu caso, eu começo nos Morangos com Açúcar e, portanto, não houve sequer tempo para respirar aquilo. Eu tornei-me uma celebridade instantaneamente. Tiraram-te aos leões. Completamente. Mesmo. Com 21 anos, ou seja, já não era nenhum miúdo. Portanto, isso também mostra que qualquer pessoa pode começar a qualquer idade. Agora, de repente, eu com 21 anos, em março sou um desconhecido, em junho ou julho sou uma pessoa que tem que ter acompanhamento policial. E isso é uma coisa que não entra na cabeça de um ser humano normal, é muito complicado de perceber. E a sorte é que eu tinha 21, porque se eu tivesse 16 ou 17, como alguns dos meus colegas, era muito mais complicado. Mas até que ponto é que isso te prejudicou
ou beneficiou teres entrado assim de chofre numa coisa dessas? Principalmente não tinha experiência. Não era ator. Pois. Era um interessado. E chicotei-me por isso. Ou seja, eu fui um dos que tirou trabalho a quem de direito. Mas, por outro lado, a primeira coisa que fiz depois de ter sido dos Morangos foi deixar a televisão e ir para o teatro e ir-me formar. Portanto, Pois, exato. corrijo esse erro. Tens ali logo uma quebra logo a seguir. Logo. Não aceitei um projeto que me foi proposto logo a seguir, que foi a Ilha dos Amores, acho que se chamava assim a novela. Foi imediatamente a seguir e eu rejeitei logo para ir para teatro. E pronto. Agora, o que é que pode ter acontecido por causa disso, só Deus sabe. Mas a verdade é que foi muito complicado. Por um lado, tu não sabes o que é que estás a fazer com 21 anos numa novela. E, portanto, também não tens noção do erro. Mas passado uns anos, como agora, 15 anos depois, eu olho para trás e rio-me bastante. E a cena também, depende, é que, por exemplo, se fores um ator jovem entrar num elenco forte, com pessoas já maduras em termos de profissão, acabas por entrar e tens ali quase um apadrinhamento automático, não é? Estás a aprender com os grandes. Ali Sim. o elenco era tudo muito, muito novo, tudo muito na mesma situação. Sim, Acabava sim, por sim. ser... Era mais nessa situação do que na outra, não é? É assim, eu estou a falar de um elenco de 34 ou 35 pessoas, dos quais, se calhar, 10, 12, 15 eram figuras já conhecidas e o resto era tudo malta nova. Não? Tudo olhar uns para os outros, o que é que estás aqui a fazer, o que é que estás aqui a fazer, o que é que estás aqui a fazer. Ou seja, o cúmulo era um ator profissional, quando olha para o colega, olha para um profissional e vai fazer uma cena. Um puto que não tem experiência nenhuma de nada, que está a furiar tudo o que é hormonas, olha para o parceiro, que é normalmente uma vida muito gira, e pensa, quem sabe? Portanto, tu estás a pensar em tudo menos naquilo que tens que pensar, Exato, que é não é? e fazer esta cena assim. Confundes muito os mundos, não é? Confundes um bocado os mundos. E isso, por isso é que aconteceu muito nos Morangos, serem de lá muitos casais. Sim, Porque é inevitável. Aliás, Quase. Eu fui foste um um deles. deles. E acho que poucas pessoas saíram dos Morangos sem estar casados, salvo seja. Não é? Sim. Portanto, nesse aspecto foi uma loucura. Isso sim. Há Isso essa imaturidade que acaba por confundir um bocado as coisas. Que não é culpa do ator, do profissional que o está a fazer. É culpa É de quem da situação. coloca Exatamente. na situação. Portanto, é mais fácil fazer uma série, no caso, em que toda a gente está no mesmo barco, nesse aspecto, porque não tens uma pressão muito grande de quem vem de cima. Agora, se vais fazer, de repente, uma novela de horário nobre e tu és novo, tens lá os tubarões todos. E aí tu tens de ter um grande estofo, porque é difícil. Para uma pessoa que já é batida, é difícil. Estão sempre a guerrear uns com os outros. Eu tive a sorte, todas as novelas que fiz, os elencos eram muito humildes, mas foi uma sorte. E as produções onde eu estive disseram a mesma coisa. É raro encontrar estes elencos assim, sem estrelas, sem vedetas, porque senão estávamos tramados. Era logo. Tu achas que há aí uma falta de... Não é de espírito crítico, mas é um bocado daquele poder de seleção e, por outro lado, de observação da situação, não só da parte dos atores, que se calhar às vezes, por serem jovens, não têm a capacidade ainda de ter esse tipo de pensamento, mas se calhar da parte de quem escolhe esse elenco, de olhar e de perceber que se calhar a melhor maneira de lançar jovens atores será numa de tentar proteger ao início e depois vai crescendo. Achas que há essa falta de... Agora não tanto, até porque agora, felizmente, penso que não digo que haja uma regra ou uma norma que saiu, mas parece que se instituiu que os atores ou os jovens que vão para as novelas, estamos no caso a falar das novelas, vêm com formação. Já são poucos aqueles que não têm formação. Na nossa altura, não. E formação, diga-se formação mesmo, não é aquela formação de... Não. que se fazia, não é? Não, formação mesmo teatral e alguma televisiva, mas grande, e isso agora está a acontecer e nota-se uma diferença grande. Nós, na nossa altura, éramos super desprotegidos, as pessoas diziam como é que nós tínhamos que fazer as coisas e nós... Aliás, havia uma frase de um dos realizadores que era muito engraçada, que era: vocês, para serem grandes atores, só têm que fazer isto: dizer o texto e não pisar os cabos. Vocês fizerem isto, Tá ótimo. vocês estão muito bem. Quem conseguir chorar é um grande ator. Passou ao nível 5. Nós tínhamos um produto que é o Vic, só que é aquele produto que se põe quando se está constipado. Então, às vezes, nós, como não conseguíamos lá chorar, só quando levávamos uma palmada da nossa mãe, não é? Portanto, nós tínhamos aquilo na mão e quando havia uma cena fazíamos tipo: para com isso, pá.
Começava a passar de fazia 5 lá. segundos, começava a arder, pum! E pá, e quando cai aquela lágrima, tu sentes, pá, o teu corpo faz, oh! Consegui, cheguei lá. Consegui chorar, pá, consegui chorar, corta e já te sentes o maior. Depois eles dizem assim, vamos fazer mais uma. E já estás com os olhos todos vermelhos, todos arrebentados. já não dá para voltar a fazer porra nenhuma. Pronto. E tu achas que é por isso, estou a pensar nisto agora por causa disso que estás a dizer, se calhar é por isso que acaba por acontecer muitos dos casos em que numa primeira fase entram, se calhar até têm ali 1 ou 2 novelas, no caso as novelas muito seguidas, têm um auge, e depois a certa altura desaparecem completamente do mapa porque depois não têm se calhar aquilo que é preciso para continuar. Não fazem aquilo que tu fizeste, não é? Sim. Tu quando paraste essa novela, onde é que tu foste procurar essa formação, essa ajuda? Eu tive a sorte, ou seja, eu assim que acabei os Morangos, recebi logo uma proposta do Almeno Gonçalves para ir fazer uma peça que era O Beijo da Mulher-Aranha. E para quem sabe o que eu estou a dizer, consideram ser uma das peças mais difíceis de fazer do teatro contemporâneo. Mas só que eu não sabia, lá está. Eu era um nabo. E eu disse, claro, então vamos lá experimentar isto. Só que foi tipo, aquilo era uma coisa assim fora da boxe. E como eu tinha rejeitado a novela, senti logo que aquilo podia me ter causado um grave problema, o facto de eu ter dito que não à novela. Portanto, eu fiquei ali com o Almeno e o que eu lhe disse ali a meio do processo foi que eu comecei a sentir que eu não sabia fazer nada. Foi, eu preciso de formação. E então ele deu-me a primeira formação e depois indicou-me também outros sítios e eu fui procurar e tive com vários encenadores e com vários professores, tive vários cursos longos, cursos curtos, workshops, fiz tudo e mais alguma coisa a nível de formação. Mas pronto, o percurso foi assim, eu fui perguntando onde é que eu poderia ir fazendo as formações, sabendo que a televisão estaria afastada durante um tempo porque eu disse que não. E naturalmente tu não podes fazer isso, não podes fazer isso. É quase uma afronta tu dizeres que não quando não és ninguém. Estás assim. Logo meio queimado, não é? Estás. Assim, não sei se intencionalmente ou não, quem controla estas coisas não é a direção da produtora, são os coordenadores de projeto, na verdade. Claro. E eu fiquei bastante tempo sem trabalhar, fiquei 5 anos sem fazer novela. Não é? E os contornos pelos quais eu voltei a fazer novela são hilariantes, mas pronto, ficam para outros carnavais. Mas a verdade é que isto aconteceu. E direto ou indiretamente isto aconteceu. Mas ainda bem porque agora estamos aqui. Não é? Sim, estás no meio na mesma e conseguiste virar. Os atores que estão em televisão, a malta nova, tem um grave problema, que é quase o problema da droga. Tu estás lá e não sabes fazer mais nada, mas tu ouves um produtor a dizer-te assim, não prestas, não vales nada, és fraco, não decoras os textos, mas olha, quem sabe, assim, de repente isto assim, olha, quem sabe tu podias fazer uma próxima novela, não sei, de tudo o que tu ouviste só vais buscar aquilo. Quem sabe tu um dia vais fazer uma novela, chegas a casa e pessoal, ele disse que ele se calhar podia eventualmente fazer uma novela, o que é que tu fazes? De ir para a frente, ficas à espera. E esperas 6 meses, esperas 1 ano, esperas 1 ano e meio e não trabalhas. Depois não sabes fazer mais nada. E depois, como colegas meus que não têm nada de mal, mas vão trabalhar para uma cadeia de fast food, vão fazer tudo e mais alguma coisa que não tem nada a ver com o meio. Depois são pessoas infelizes. Portanto, tu tens que automaticamente criar uma segunda hipótese. Um plano B, né? Logo. Um plano B. E fazeres com que esse plano B valha tanto quanto o plano A. Que neste momento eu tenho 2 planos A. E não um plano A e um plano B. É um bocado assim. Tu sentiste na altura, e se calhar sentes hoje também, não sei, que os mídia acabam por meter uma grande pressão nos atores, principalmente aqui, neste caso os atores até acho que são mais mainstream. Sentes que isso condicionou não ou a ti ou a quem está acima de ti, que pode selecionar ou não para essas coisas? Já condicionou. No início, a pressão dos mídia, por exemplo, numa relação amorosa, é impressionante. É quase indescritível a pressão que a imprensa faz para querer sacar uma relação e que tu apresentes a tua relação e que tu, quando é que vais fazer isto e quando é que vais fazer aquilo e dá-me um exclusivo e aquilo é um mundo. E depois os canais, e muito bem, não é? Também querem aproveitar a onda e às vezes não há um forcing, mas há vejam lá o que é que vocês querem fazer, se mostram, se apresentam, se não se apresentam enquanto casal. Porque às vezes aquilo pode funcionar a nível de marketing, então os mídias fazem muita pressão em cima de nós.
A questão aqui é tu conseguiste ter sempre uma excelente relação com a imprensa. Eu tive sempre uma excelente relação com a imprensa. Ainda hoje eu tenho uma excelente relação com a imprensa. A imprensa nunca me pisou muito os calos. Nesta altura, quando era a questão das relações, estava mais em cima do acontecimento. Mas como eu nunca fui muito de mostrar a minha vida privada e nunca fui muito namoradeiro, tive pouquíssimas relações públicas, 3, agora 4, portanto, nada de extraordinário. Portanto, nunca havia muita exploração. Nunca conseguiram fazer? Não, nunca conseguiram. E como eu acabei por começar-me a dar muito bem com os FIAs de imprensa, acabam por não ter coragem de fazer certo tipo de coisa. Ou seja, eu nunca estou como é que se diz, na linha para ser... Não és o alvo a bater. Não sou o alvo a bater. já não sou o alvo a bater, porque eles não querem problemas comigo porque somos amigos e porque nos damos bem e porque não há necessidade. Não é? Aliás, agora as pessoas já não têm o mesmo interesse. Porque, pronto, aliás, as nossas redes sociais funcionam como uma imprensa. Portanto... Tu também não és, dá-me ideia, a pessoa que trabalha mais redes sociais do mundo. Vais pondo umas coisas, não sei o quê, mas quer dizer, não fazes disso a tua vida. Achas que hoje em dia um ator para ser um ator ou um artista para ser um artista tem que ter essa valência? Ou, melhor, perguntando se calhar, tu no teu caso, que conseguiste fazer esse percurso sem ter essa valência, como é que o fizeste? Isto porque se calhar neste momento temos alguém a ver-nos que se calhar não gosta também de redes sociais ou sente-se pressionado a meter alguma coisa nas redes sociais só para poder ser e se calhar não é preciso ter esse caminho para conseguir, não é? Isso acho que é a pergunta do século, é o debate do século e eu já tive algumas palestras em que falei sobre isso porque eu tenho, eu nem sei, 11 mil, 12 mil, não sei lá quanto é que eu tenho, mas são reais. Exato. Isto logo a começar por aí. Começar por ali. Eu já vi muita gente com 500 mil de seguidores, para já que os comentários são todos em japonês e indiano, e iraniano e os nomes são todos incríveis. Aquilo é tudo falso. Aquilo dura durante um tempo, aquilo vale durante um tempo, mas não te vale assim tanto. E as pessoas esquecem-se que as grandes marcas sabem perfeitamente quem é que tem seguidores reais ou quem é que não tem. Agora, eu tenho um caminho fora das redes sociais. Qual é a vantagem? Para mim, a grande vantagem é que há, para já, um certo mistério à tua volta, que tu consegues manter. Ninguém sabe muito de ti. A minha rede social, eu realmente vou pondo coisas, e às vezes até são coisas antigas, porque eu acho que não tenho muita coisa para pôr e às vezes não gosto de expor muita coisa. Eu consegui fazer este percurso profissional fora das redes sociais, o que, a nível empresarial, no meu caso, para a minha produtora, me dá muito mais valias. Ou seja, eu vou ter uma reunião com uma grande empresa ou numa Câmara Municipal que é uma grande Câmara Municipal, por exemplo, eu apresento-me como o Luís Lourenço e as pessoas sabem que eu não sou um youtuber ou um instagrammer, sabem que eu sou um profissional e vão ver o meu trabalho sempre. E eu ganho dinheiro com isso. Consegues fazer logo a ligação direta, não é? Claro que sim. Ou seja, eu ganho muito, ou seja, ganho dinheiro, eu ia dizer ganho muito mais mas não, ganho dinheiro a fazer isto, sem precisar de usar as redes sociais. E as redes sociais obrigam-te a teres uma trela e estás diariamente a fazer publicações, diariamente a trabalhar em filtros e tu deixas de ter a tua vida pessoal. Sim. Tu vais de férias, tu levas a câmera e vais ter que fotografar as tuas férias porque há um patrocínio que te vai dar não sei o que, não sei onde. Isso é muito prejudicial para a tua vida. Para quem quer ter uma carreira sólida e séria, uma carreira, as redes sociais são um complemento, não são a base de tudo. Eu não conheço ninguém, sinceramente, da minha área, e quando eu digo da minha área até falo na parte da produção e da encenação e de espetáculo, que vive em função das redes sociais. O Diogo Infante não vive, o Ivo Canelas não vive, o Nuno Lopes não vive. Há uma nata de atores. Mesmo o Diogo Morgado trabalhaste há pouco tempo. Diogo Morgado. E que já teve um percurso internacional. Sim. Não tem? Não põe. O Diogo Morgado faz uma vida... Ele é pacatíssima. Ele não precisa das redes sociais. E ele é uma das pessoas que diz isto também. E não é porque ele é o Diogo Morgado, porque ele nasceu o Diogo Morgado, já era o Diogo Morgado. E não fazia igual. Exato. Portanto, é uma falácia, é um erro. E há muitos atores que estão a cometer esse erro, tornam-se instagrammers, mas depois tu vais a ver, não sacas nada dali. Eu não tenho paciência para atores que estão a trabalhar, que estão a fazer um trabalho de palco e estão preocupados em agradar miúdos online. Tira-te o brilho. Exato. Tens aí grandes companhias, se as pessoas forem ver, existem aí grandes companhias de teatro portuguesas
que se as pessoas forem olhar para o espetáculo, há muitas pessoas que saem e dizem assim, epá, há qualquer coisa ali, não sei, pá, parece que não estão ali a agarrar o touro pelos cornos. E depois vão a companhias mais pequenitas, ou por exemplo, vêm aqui ver as revistas, que as pessoas são 50 pessoas a trabalhar para o bono. Epá, chora-se no palco, eles sangram no palco, deixam tudo as tripas aqui. Mas isso faz com que haja, sei lá, 2 e 3 meses de lista de espera para ver isto. Porque há uma vida aqui dentro que não é explicável. E depois vamos ver outros espetáculos, não é que este seja melhor que os outros, mas alguns, Sim. que as pessoas estão ali a cumprir, estão ali a dançar, estão a fazer e estão a pensar o que é que vão fazer amanhã. Lá está, pessoas que não, como é o caso do Diogo, que eu vi no espetáculo, ou seja, não sendo um bailarino, não sendo um cantor, isto quando ele fez o Grise, como é que aquela pessoa que não tem aquela experiência toda, só por estar a dar 500%, consegue quase suplantar os outros todos. É. Porquê? Porque ele está a dar o couro e o cabelo. É um bocado assim. Entrando aqui numa área um bocado que a mim pessoalmente me incomoda bastante, porque às vezes o pessoal olha sempre, agora estávamos a falar das redes sociais, esta parte toda muito bonita. E às vezes há coisas que passam, e que eu sei que tu sofreste um bocado na pele por isso, que é, de repente, neste caso, por causa do cabelo, no teu caso em específico, de repente deixares quase que por de parte por causa de papéis mais principais, porque não tens figura de figura, não tens figura de figura principal, não é? Pronto. Não dá. Como é que foi lidar com isso? Primeiro com essa realidade, como é que conseguiste contornar isso? Os atores, e voltamos sempre a falar de televisão, os atores são conotados com um rótulo, vamos dizer assim. A mim rotularam de ator leading, não fui eu que me rotulei, foi o rótulo que me puseram. E ator leading chama-se um ator que fará parte de elenco principal sempre. Exato. E mais sempre próximo de protagonista, que eu praticamente só fiz protagonistas. E realmente não se vê muitos protagonistas carecas ou com falta de cabelo, ou, assim, até podem estar carecas, mas a imagem deles já pode ser assim desde sempre. Sim. A minha não, a minha é o loiro, o do olho azul e tal. Eu já a última novela que fiz, que foi Os Nossos Dias, já me punham uns pozinhos e tal para isto estar porreiro. Depois disso, eu com o stress fiz implantes que não correram assim tão bem e então fiquei com a imagem mais ou menos como estava e realmente eu sinto que não há uma procura tão grande. Tanto que eu agora estou assim porque voltei a fazer agora assim numa clínica de topo, porque eu tenho a certeza que esta imagem isto é um negócio que está aqui. Pois, portanto, eu tenho que vender essa imagem. E então esta questão do cabelo foi uma das, porque eu tive várias, eu fui intervencionado, eu fui operado ao joelho 2 vezes, no mesmo ano, ou seja, eu cada vez que iria arrancar para poder voltar a fazer televisão, acontecia-me sempre um problema. Isso é tipo jogador da bola, quase. Pá, eu pareço uma Torres, não é? Está quase. Pumba, está quase. E foi, eu pus o cabelo, depois recuperei do cabelo, logo a seguir fui operado ao joelho, depois já ia voltar outra vez para a televisão, pumba, tenho que ser outra vez operado ao joelho, e depois vou pôr outra vez cabelo, e se calhar agora vou ter que ser outra vez operado ao joelho, e então... Então esta questão acaba por ser azar também. É um bocado azar. Mas eu compreendo que existe uma imagem que vende mais que outras. E nós temos atores de televisão que são caras estupendas, atores homens e mulheres que são lindíssimos, que percebe-se que não interessa tanto a qualidade do ator, interessa muito a imagem que tu vendes. E pronto, eu não quero é que me comprem, me vão buscar só porque eu tenho uma imagem que é vendável a nível de protagonismo. Exato. Por isso é que, tendo uma carreira bem sólida atrás, no caso o que está a acontecer, eu quando me chamarem para fazer uma novela, eu já vou com uma segurança tal que é, eu preciso disto, mas não morro se não tiver isto. Portanto, eu quero lá saber se a imagem está boa, se não está, eu escolho se quer ou não. O que é que impossibilita tu a meio poderes deixar de fazer um papel mais lead e começares a fazer outros? De certa forma, as próprias produções muitas vezes não te permitem isso. Okay. Para eles eu posso vir a precisar deste ator. E se eu precisar de um ator para ser leading, que não seja um dos que agora está lá, eu não vou queimar aquele, porque aquele é um ator que eu quero. Okay. Este é um bocado o discurso que eu já ouvi. Mas tu concordas?
Eu concordo se eu aceitar isso. Eu, por exemplo, nunca aceitei papéis de elenco adicional, de elenco secundário. Ok. Nunca aceitei, nem quero aceitar. Portanto, eu compreendo e lá está. Como não vivo num desespero de precisar de fazer televisão, eu deixo-me estar porque acho correto, pronto, não há problema nenhum. Porque se calhar também se me apresentarem um papel que eu não gosto, um papel de elenco, vamos dizer assim, Sim. eu não vou fazer porque eu não vou estar feliz a fazer aquilo. Portanto, deixa eu estar assim, deixa eles acharem que eu sou um leading e, pá, e vamos ver como é que corre e se eles querem ou não querem. Eu estou cá para o fazer. Agora não estou cá para fazer tudo o que me põe à frente, por isso eu até não discordo que eles mantenham isto assim. Estavas a falar há bocado, Fez já 150 fez anos. 150 anos, Teatro Gil Vicente, em Cascais, que isto é do caraças, parece é um mini, é um teatro em miniatura, parece que alguém colheu, foram a Lisboa, puxaram para aqui. O que é que isto trouxe há 8 anos para cá? Pá, eu vim para aqui numa situação muito complicada, mas mesmo muito complicada. Foi em 2011, se não estou em erro, 2011, que foi no ano em que o meu pai morreu, foi no ano que eu tive que assumir um restaurante, foi no ano que que tinha estreado, ou ia estrear um espetáculo na Assembleia da República, uma comédia. É verdade. Isso é irónico. Isto é a coisa mais irónica da minha carreira, pá. Isso é muito irónico. Não, é que eu discursei no Senado da Assembleia da República a favor dos artistas e fiz um espetáculo no Senado da Assembleia da República. Pá, acho que não é para todos. Não. Muitos Não contribuintes sabia pagam. disso. Fiz uma comédia lá, muito engraçada. Imagina que é uma das minhas atrizes a estar a limpar o sítio onde está o Presidente da Assembleia da República, não é? Sentado, ele está ali a limpar. Genial. Mas isso era regular, já agora? Não, foi um momento, foi ensaiado para fazer ali. Mas para os deputados mesmo? Para os deputados e para convidados e para as pessoas assistirem. Isso está online, acho que está online. Eu não sabia disso, isso é genial. Deu que transmitido no canal Parlamento. Pá. Muito bom. Deve ter sido a altura que o canal Parlamento teve mais. Eu senti uma estrela do Parlamento. Muito bom. Sabes que entras ali, eles fazem lá muitas coisas, mas fazer uma comédia na Assembleia é irónico, não é? É irónico, não diria, é isso, é irónico. Foi muito, muito interessante. E foi nesse ano e eu estava muito abalado com tudo, a morte do meu pai, e depois era o restaurante, e depois era tudo assim. O restaurante assumiste? O restaurante que eu tive que assumir o restaurante durante um ano, como cozinheiro, como dono e cozinheiro. Mas porque quiseste ou porque foi uma coisa... Tinha que ser na altura. E depois também é isso, as pessoas não sabem. Eu trabalhei um ano como cozinheiro numa cozinha, trabalhava na Copa. Ia curiosamente todas as semanas ao Marlo buscar peixe de madrugada, e o Marlo fica exatamente ao lado do Quintanilho, onde eu gravei a novela depois daquilo. Curiosamente, mesmo tipo, o edifício ao lado. E foi uma fase muito complicada. E aqui o teatro, que tinha um encenador, ficou sem encenador. Eles precisavam de alguém, porque o grupo cénico, segundo começaram na altura, ia acabar. Um grupo centenário. Pois, não tinham ninguém para pegar. Então eu vim. E então foi muito complicado. Desculpa só interromper, tu tinhas já alguma ligação ou nunca tinhas? Não, eu tinha feito aqui uma peça na 4ª classe. Não tinha nenhuma ligação. Lembro-me de quando ser pequenino na 4ª classe dizer, um dia ainda vou fazer aqui qualquer coisa. Pronto, cheguei aqui. Foi um bocado difícil porque as pessoas de repente, imagina um grupo cénico, um encenador que tinha para aí 70 anos, um encenador no caso, um grupo que a média de idades é para aí, 60. E de repente são 50 pessoas, entra um miúdo por ali dentro e dizem, este é o vosso encenador. Eles ficaram a olhar para mim e olham uns para os outros e eles estão a brincar comigo, não, vocês só podem estar a brincar. Até tivemos pessoas que foram embora logo, instantaneamente. E depois eu vim com umas ideias meio esquisitas, meti um carro aqui dentro, meti um candeeiro aqui lá de cima, fiz uma série de coisas. E curiosamente, começou a correr bem. Estávamos numa fase em que se o Benfica jogasse ao sábado não havia espetáculo, porque o público não vinha assistir. O futebol, uma vez mais. O futebol espetacular, uma vez mais. Mas que agora 8 anos depois, será talvez o único teatro em Portugal que tem uma lista de espera de 3 meses para assistir a um espetáculo. Está sempre esgotado. Sim, vocês
costumam ter sempre, vão variando muito o cartaz, não é? Tens a revista, depois Sim. sais às vezes um bocadinho daqui, quando é Isso já preciso. são as outras minhas vezes. produções. Isso tem a ver com a tua produtora já? Exatamente. Ok. Eu sou encenador do grupo cénico, que é dos bombeiros, Ok. ou seja, o teatro é dos bombeiros. Sim, exato, isto tem. E o grupo cénico é dos bombeiros, e eu sou encenador e coordenador artístico desse grupo. E depois tenho a minha produtora, que faz muitos espetáculos aqui, e fazemos aqui e fora. Portanto, acabo por estar sempre aqui então a fazer projetos, tanto para um lado como para o outro. Mas estas enchentes é o grupo cénico. Fixe. Isso tu costumas juntar as duas realidades? Das tuas produções? A nível de atores, não. A nível de atores? Não, porque quem vem para aqui são famílias, são pessoas que têm filhos, os filhos já fazem parte, e então são pessoas que têm os seus empregos. Ninguém faz vida disto, Sim. só eu. E então as pessoas não têm tempo nem vida para participar nas nossas produções. E as nossas produções exigem trabalho regular, disponibilidade Claro. total. E então não dá. Mas a nível técnico dá. O Kim, que é o nosso zelador aqui no teatro, ajuda-me com os figurinos e o Russo com os cenários. E a equipa aqui está sempre a ajudar-me. Sempre. Acabas por ter essa ajuda noutras coisas. Sim. Tu, entretanto, passado 8 anos, e agora aproveita um bocado porque estamos aqui. Isto acaba aqui em outubro, no final de outubro, não é? Ou no final de novembro? O orçamento participativo. Final de novembro. Final de 22 de novembro. Pronto. Então estamos na altura ideal para ver. Qualquer pessoa pode votar? Ou só... Sim. É? Isto parece um bocado complicado, mas não é. Os bombeiros estão a concorrer com 2 projetos, tipo A e tipo B, ou seja, não sei qual é qual, mas um é a revolução tecnológica dos bombeiros, que faz muita falta, porque os bombeiros de Cascais é a central do 112, e aqui a requalificação técnica também do teatro, que este teatro tem um gasto mensal absurdo. E se fosse requalificado... Principalmente desde que tu chegaste cá. Principalmente desde que eu cheguei cá, isto é sempre a bombar. Gastaste para material. Puseste pessoas a entrar aqui dentro desde quando? Que loucura, ocupar pá. isto. Que estupidez, que pá. Que estupidez. A sério, desde quando é que se vê ocupar teatros, pá? Foi o Jerico que se lembrou disso. Exato, pode ser. Pois, e como é tudo convencional, isto gasta dinheiro, que é uma Claro. coisa... E pronto, só mudar essa parte é logo uma poupança enorme. E nós temos que perceber que o que se gera de dinheiro neste teatro é para ajudar os bombeiros. 100%. Ninguém ganha dinheiro com isto. É só para ajudar os bombeiros. Por isso, o orçamento participativo, as pessoas devem votar em consciência, naturalmente não quiserem, mas se votarem no nosso, melhor. E a melhor forma de votar, porque isto é preciso uns códigos, Sim. é falar ou com os bombeiros, ou comigo, ou através da nossa página, e pedir os códigos para se votar. Eu ia ver aqui, que eu tenho aqui, espera aí, que tu tens, a SMS é gratuita. Sim, a SMS é gratuita. Tens que escrever ao P38 porque... O P38 é o código do teatro. é o código do teatro. Tens que votar sempre em duas entidades, obrigatoriamente, Exatamente. senão não é validado. Portanto, o P38 é o do teatro, é validado, e a seguir ao P22, que é o dos bombeiros, é validado, Que é para validar. E está feito. Pronto. Portanto, assim um bocado tendencioso, vamos assumir isto, mas porque como nós também gostamos muito do teatro, vamos entrar na cena. É tendencioso, não é? Não, mas é saudavelmente tendencioso. E pedir aqui à malta para nos ajudar. É que estou mesmo a ajudar não só o património cultural de Cascais, que é talvez um dos patrimónios mais fantásticos que Cascais tem, que é este teatro. Que não é, é dos bombeiros, mas é património municipal. Sim, está aqui mesmo no centro histórico. É inacreditável o que este teatro serve à comunidade. É muito bonito requalificar estradas e edifícios aqui e acolá, mas isto é um benefício muito grande para a população. Tens alguma história assim engraçada que queiras partilhar aqui dentro? Assim... Ei, ficávamos aqui o resto da semana. Nós vamos fazer um backstage com isso, não é? Vais, muitas coisas. Já me aconteceu de tudo aqui. Às vezes, espontaneamente, não me lembro, mas coisas para quem é mais místico. Sei lá, como devem calcular, não sabem, mas eu, quando estou em processo de montagem de espetáculos, eu fico aqui sozinho, saio daqui tipo às 7, 8, 9 da manhã, passo noites aqui, já dormi aqui, no Natal dormi aqui dentro. Isto faz muito barulho. Mas houve uma vez aqui no palco que eu literalmente fui apalpado.
Pá, digo, Sentiste senti apalpado? um apalpão. E, pá, e assim, são 50 pessoas, mas atrás de ti tu consegues ver, não é? Por acaso fui deste lado aqui. Agora, pode ser muitas coisas, mas esta foi uma que foi logo ao início e consta que há aqui uma entidade que todos os teatros têm, o seu fantasma. Claro, e este essa. aqui chama-se Fernandinha. É a Fernandinha, que foi uma senhora que já morreu há uns anos, que era da bilheteira. E Ok. tudo o que acontece aqui é a Fernandinha. E acontecem às vezes coisas, para quem acredita, para quem não acredita, acha só graça. Exato. Ah pá, eu acho que ela é uma oferecida porque me apalpou. Muito bom. Portanto, foste apalpado Fui pela apalpado Fernandinha. pela Fernandinha. Esta Fernandinha apalpou-me. Safada. Safada da Devassa, Fernandinha. sua safada, safadona. Olha, tu mais recentemente, até diria, começaste a entrar também na parte do cinema. Qual é que é a diferença? Gostas mais, gostas menos? Cinema, como é que costuma dizer? A televisão é para quem quer, o teatro é para quem pode, o cinema é para quem merece. Mas o cinema, nas minhas contas, não funciona bem assim. O cinema tem o melhor, vamos dizer, da televisão e o melhor do teatro. Agora, tens de ter muita paciência. É uma coisa que quem está habituado a fazer teatro tem. Quem está habituado a fazer televisão não tem. Tu gravas 30 cenas num dia. Em cinema gravas uma ou duas ou três, se a coisa correr muito bem. Então, para mim, às vezes é um bocado angustiante de estar ali a ver que estão a gravar uma cena, a repetir. E antigamente, quando era fita e analógicas e não sei o quê, pá, gravava uma vez, pronto, não podemos queimar Era a fita. aquela cena assim. Agora não, agora que é digital, vamos queimar cartões até à morte. Queimar cartões, podemos repetir, vamos repetir. Dá para fazer. Pá, bendito Manel de Oliveira, pá, preparava uma cena e pau, já está. Está despachado. Não mexe. Agora não. Agora, vamos fazer só mais um plano. Isso é complicado. Mas a nível de construção de personagem, eu acho divertido também, porque eu faço um trabalho de casa muito profundo. Muito, mesmo a nível de televisão, muito profundo. E então, para mim, é giro trabalhar o texto de cinema. E como tu sabes que és tanque, a novela tu nunca sabes o que é que vai acontecer para a frente. Pois. Tu vais recebendo. Então tu vais estudando sem saber o que é que vai acontecer. Em cinema tu sabes como é que começas, como é que acabas. Então tu consegues ter uma Podes construção. já fazer essa preparação. Fazes total. a cronologia toda. Yeah. Então tu podes estar muito bem preparado. E se estiveres muito bem preparado, é um mundo muito fixe. É muito engraçado. Tu sentes que em Portugal, hoje em dia, se está a dar um bocado um passo para uma coisa se calhar menos elitista, vamos assim chamar, Sim. ou mais abrangente? Felizmente há mais malta, principalmente malta nova, que sabe fazer tecnicamente filmes e videoclipes e pronto, no caso do cinema, filmes, tão bem ou melhor do que os mais antigos. Os mais antigos têm a sabedoria, Yeah. mas a malta nova tem os truques todos para poder resolver problemas e sabe mexer em tecnologias e cada vez mais começa-se a ver mais produto em cinema feito por produtoras jovens. Sim. E de repente começas a ter muito mais malta a ir ao cinema. Portanto, alguma coisa está a correr bem. Porque digam o que disserem, há muita gente, há cada vez mais pessoas a ir ao cinema ver cinema português. E há cada vez mais malta a abrir produtoras de cinema e de filmes e de vídeos. Yeah. Há cada vez mais. E cada vez há mais trabalho também. A RTP é um caso espetacular nesse aspecto. Eles cometeram só um erro na altura, quando acabou os nossos dias, quando eu estava lá, que foi retirar a novela da hora do almoço, mas que agora já recuperaram outra vez, porque as pessoas gostam daquilo. Mas as séries que eles fazem são bem feitas, talvez pecam pelo marketing que não tem os outros canais, o poder dos outros canais, mas o trabalho tem que ser picado. Sim, ao início não tinha, parecia uma coisa que não tinha assim grande continuidade e de repente começas a perceber que afinal há mais gente a ver. Sim. E se calhar até malta mais nova. Sim. Que se calhar não iria ser o público das novelas ou não, maioritariamente. Era mais elitista, era sempre Exato. os mesmos. Agora começas a ver, quando tu começas a ver que as caras variam, tu começas a te interessar mais. Não é e as histórias também são mais curtas, não é? Não rende tanto ali durante não sei quantos episódios. Sim. E depois as técnicas são muito diferentes. Também é giro, tu vês a RTP contratar produtoras e filmes que têm abordagens completamente diferentes na técnica de fazer cinema. E é muito giro ver isso. É muito engraçado. Há filmes espetaculares que foram feitos e séries que foram feitas para a RTP ali numa fase
pá, que eram completamente fora da box. Aquilo, Pois, pá, e de repente até mesmo pela própria imagem, tu quando estás a ver aquilo sentes quase, pá, não sei, sentes uma cena diferente, não é uma novela, é na televisão, mas não é uma novela, é uma cena se calhar ao nível daquilo que nós conseguimos ver numa Netflix Exatamente. ou algumas coisas, não foge muito disso em termos de Exatamente. produção, não é? Nós temos que pensar que nós, tecnicamente, estamos a par, ombro, com qualquer país de topo mundial. Sim. Sim, o Brasil faz cinema há anos, faz a Cidade de Deus e faz o Carandirus e faz isso tudo. Pá, tecnicamente é o que é. E são filmes de culto. Yeah. O que é que falta cá? Eu acho que, sinceramente, neste momento, o que está a faltar em Portugal, a todos os níveis, seja televisão, cinema ou teatro, são bons argumentistas. Boas pessoas a escrever. Falta história, Falta né? história. Tu Yeah. chegas ao Brasil, pegas vais ver uma Cidade de Deus, pensas, porra, man, Yeah. como é que isto está tão bem feito? Está tão bem feito. O Beijo da Mulher-Aranha, que há o filme, ganhou Oscars e tudo em 84, que é tudo atores brasileiros, praticamente, curioso. Epá, bem feito, tudo bem feito. E depois tu vais a ver tecnicamente, eles, é o que é, é o que é. Então, nós já estamos aqui a filmar. Preocupam-se quase menos com a forma e mais Sim. com a função, não é? Claro. E propriamente O tudo que é que custa ter um bom argumento? O que é que custa? Não custa nada. Eles existem, pá. Não podemos achar que Portugal não tem Mas argumentistas. tu não achas que mesmo... Eu estou agora falando de Portugal. Sim. Acabou por haver quase todos os argumentistas acabaram por ir por outros caminhos que não o cinema. Nem mesmo as novelas sim, mas acabam por ser sempre um bocado os mesmos. E acabam por fazer outro tipo de coisas, por exemplo, conteúdos para televisão, tipo para talk shows, aqueles Exatamente. mais de televisão e não sei o quê, e acabam por não ser esses os que são usados para depois fazer os filmes. O que é que tu achas que poderia acontecer no cinema? E agora tiveste há pouco tempo a experiência com o Solomon, Sim. do Diogo Morgado. O que é que tu achas que poderia ser feito de diferente para poder passar para o nível a seguir? O que é que tu achas que falta? Agora tiveste com o Solomon. A regra base acho que tem a ver com o ego. As produções cá em Portugal, isto vive muito o ego. E há pouco união. Imagina, eu escrevo uma peça de teatro, eu escrevo as minhas peças de teatro. E agora eu escrevi a peça de teatro, chego ao palco, o encenador vai encená-la. Que por acaso também sou eu. Mas eu posso chegar cá e começo a encenar e o autor está aqui atrás a dizer não, isso não está assim, isso não está escrito assado. Isso. E isto, no produto final, vai condicionar o espetáculo. Yeah. E eu acho que isso ainda está a acontecer muito agora, que é o autor escreve e como não há, sei lá, as novelas que eu fiz, vou-te ser honesto, eu acho que nunca conheci os autores das minhas novelas. E eu às vezes tinha textos em que eu tratava a minha mãe por tu e outros, na cena a seguir, tratava por você. Ou seja, nunca se juntou toda a gente e com o departamento da luz, o do som, a realização, a produção, o guarda-roupa, os autores, e reunir. E estar horas e horas e horas e horas a reunir, como fazem, por exemplo, no Brasil. Sim. Toda a gente debate tudo. Ninguém é dono de nada, de razão nenhuma. E depois saem bons produtos. O melhor, o que interessa é o produto final e não propriamente Sim. os egos, não é? Pá, tu vês, por exemplo, uma Avenida Brasil, que nesse dia do último episódio da Avenida Brasil, a Dilma Rousseff ia fazer um discurso à nação. Foi cancelado. E tiveram que aumentar a potência das barragens, a potência energética no Brasil, porque se tivessem mantido a energia como estava, a eletricidade no Brasil ia abaixo. Porque toda a gente no Brasil estava a ver aquela novela. E porquê que aquilo funcionou? Porque estava muito bem escrita e estava tudo muito bem negociado entre toda a gente. Aqui, as pessoas vão, o pessoal da luz vai fazer uma coisa, faz o seu trabalho e vai-se embora. Depois vem o pessoal do som, faz o seu trabalho e depois vai-se embora. Achas que é muito individualista o É trabalho? muito individualista. Por exemplo, o Solomon teve uma questão engraçada, porque nós pegamos na equipa toda, malas às costas e vais para uma ilha dos Açores. O que é que tens ali à tua volta? Nada. Exato. De quem é que tu dependes? De toda a gente. É. O ator tem que carregar aquilo às costas, porquê? Na cabeça dele, aquilo dava para carregar e tinha montes de gente e carros para ajudar. Agora, de repente, sobes numa ladeira de 2 horas a subir e depois pensas, agora vamos ter que descer. Quem é que ajuda? Tudo a ajudar, tudo a colaborar. Está a chover, arranjas soluções. Mas toda a gente se junta à mesa e toda a gente discute o que é que vai acontecer no dia a seguir. E, de repente, só existem sempre os mesmos autores. Se tu fazes a ver os autores de comédia que existem em Portugal neste momento eu sou esse falar de um, que é o Roberto Pereira, por exemplo.
Roberto Pereira escreve os roasts, todos. Escreve todas as séries de comédia para a RTP. Escreve tudo o que é comédias que andam espalhadas por Portugal, desde o Fernando Mendes ao Carlos Cunha. Ele escreve tudo. Pá, não há mais ninguém. Pois, não tem, pá, Não há mais tem que ninguém. haver. Ele está em todo lado. Ele Mas é muito bom. tem que haver, de certeza, mais profissionais a fazer isso. Tu tens pessoas absurdamente geniais a trabalhar. E depois ninguém sabe quem eles são. Eu tenho pena de não saber onde é que eles estão. Porque tomara eu ter pessoas para escrever para mim. Tu achas que a arte tem que ser uma coisa para dentro, muito individualista? Ou achas que tens que pensar em que vais fazer para mostrar a alguém? A arte tem que ser para mostrar a alguém, mas tu tens que saber a quem é que estás a mostrar. Tu não podes impor a tua arte. Porque no dia que começas a impor a tua arte, tu começas a ser narcisista e isso já não é arte, isso é uma imposição. Ou seja, tu queres-me vender uma coisa a mim, tu tens que perceber mais ou menos o que é que eu vou querer ver. Portanto, eu acho que a arte hoje em dia, há as pessoas que são os artistas e depois há aqueles que acham que é cool ser assim, como aquele artista. É super cool ir para as manifes, ir à manif e lutar por acima de 1% para a cultura, mas depois perguntas o que é que... Mas está bem, mas cara, o que é isso de 1% para a cultura? E a pessoa não sabe o que é. Pois. Porquê? Está na manif. Aquilo é que é fixe. É a Aquilo tendência, é a tendência. é mainstream, vamos falar disto, mas depois não... É muito complicado. Olha, isto é também uma nota para quem às vezes vai ao engano atrás dos subsídios. Eu tenho uma produtora de espetáculos e digo-te, se o Estado chegasse ao pé de mim agora e me desse €500 mil para fazer espetáculos, eu dizia que não. Eu nunca iria aceitar dinheiro do Estado para fazer seja o que for. Porque a partir do momento que tu entras no esquema dos subsídios, tu tens que dizer que cuecas é que compras para ti em casa. Tens que dar tudo a eles, tens que dizer tudo o que tu fazes, tudo o que tu faturas. Eles sabem tudo, é quase que tu passas a ser um GPS deles. E isso é péssimo para a arte. As pessoas estão enganadas em relação aos subsídios. Eu prefiro buscar um apoio de uma grande empresa que me dá o dinheiro, que tem o retorno deles, eu ganho o meu e não dou o cavaco a ninguém. Pago os meus impostos. Claro. Mas não tenho uma pessoa com uma lupa em cima de mim. Os subsídios, pessoal, é um erro. Não mesmo. Bem, duas coisas para finalizar. Uma, tinha dito que era uma, são duas. Uma, perguntas do público. Uma só em jeito de brincadeira, porque a malta da nossa equipa achava que eu não te ia perguntar isto. Portanto, mas vamos ver. que era uma pergunta da maior parte da malta, que é como é que é contracenar com a Joana Duarte? Joana Duarte. Pá, olha, eu digo, vou-te ser honesto, eu cada vez que faço um direto é a coisa mais hilariante. Olha, o próximo direto que eu fizer, eu vou-vos dizer e vocês vão só lá espreitar para ver como é que funciona. Eu digo, se vou fazer um direto sobre a salvação nacional, um cometa vai destruir o planeta. O que é que temos que fazer? Resposta. Como é que é a Joana Duarte? Como é que foi beijar a Joana Duarte? Então, pessoal, estou a dizer que o mundo vai acabar. Como é que querem morrer? Sim, mas a Joana Duarte, a Matilde, ainda falas com ela? É assim. Ainda falo com ela, não lido com ela porque ela está numa vida louca, internacional. Sim, senhora, na altura foi muito giro fazer tudo com a Joana Duarte, porque a Joana Duarte é a Joana Duarte, como foi com os outros colegas todos. Mas eu vou levar com essa pergunta até só uma pergunta só para te dizer que fizeram uma pergunta, não era para responder. Aliás, isso é uma pergunta de controle, porque se não me fizesse essa pergunta, eu sabia que não sequer tinhas ido ver as perguntas que tinham feito. Exatamente. Alguém tem que sempre fazer esta pergunta. Tem que sempre fazer essa pergunta. Pronto, portanto está, check. Isto foi no Instagram, portanto, Between Books and Yoga trata-te por você. Trabalha na área que sempre sonhou ou foi algo que apareceu e tomou gosto? O meu sonho de vida, desde pequeno, sempre foi as artes. Mas eu ia ser um arquiteto. Aliás, eu entrei na faculdade, ia entrar na Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Posso dizer, com média de 20 na específica, que era geometria descritiva, que é só o maior pincel que se pode ter, e eu consegui. Eu sei, eu também passei por isso. Consegui esse feito, os meus pais muito contentes na altura, e na mesma semana que eu entrei na faculdade, recebo a notícia que entrar nos Morangos com Açúcar. E eu, em vez de entrar e congelar, que era o que eu devia ter feito, não, fui fazer novela. Portanto, fui deserdado quase, mas a verdade é que não foi o meu sonho desde pequeno, o meu sonho desde pequeno tinha sido sempre a arquitetura, mas acabo por ser cenógrafo, portanto. Vais dar lá um bocadinho, mais ou menos, essa. Vou dar, portanto, eu neste momento construo cenários. Não te arrependes disso? Não me arrependo de nada. Nada? Nada, Acho que nada, sim. nada. Nem desta entrevista.
Pá, vê lá. Mas não sei se isso é irónico ou não, vê lá. Não. Senão, não é para a malta desmonta já. Vamos. Depois tenho a certa altura, pelo meio, tenho alguém que se chama Luís M. Lourenço que pergunta quem é esse. Não sei se queres responder. Eu sabia. Essa pessoa é a pessoa mais interessante delas todas. Realmente, quem é esse? Porque há pessoas que... É bem engraçado. É muito engraçado. As pessoas olham para mim, muitas delas, e fazem assim, eu conheço. E eu, vem cá muitas vezes. É o que eu digo sempre, vem cá muitas vezes. E não é que há pessoas... Eu entrei numa casa da minha prima uma vez e estava lá a sogra. Ela olhou para mim e disse-me assim, eu conheço. E eu... Pá, fiquei com aquele tipo... Exato. Pá. E ela... é o padeiro, não é? Muito bom. Isto É sério. Em Viana do Castelo. Bem, uma senhora dizia isto, mas com aquela coisa, aquela pronúncia. Epá, aquilo-me tudo. Que eu estava com aquela moral de... Foi só para... Se tivesse cabelo, fazia assim, não é? Exato. Epá, tal. Baixou-te logo ali. Você é o padeiro. Obrigado, olha. Vem cá muitas vezes. Vem cá muitas vezes. Esse sou eu, para sinal, by the way. Exato. Eu acho que dá para perceber. Depois, para finalizar, cinema em Portugal. Pergunta, Luís, se mandasses em todo o cinema em Portugal, qual era a primeira coisa que alteravas? O processo de seleção dos subsídios. Eu não queria ser jurado. Eu queria ser o presidente do júri, que era diferente. Mudava o processo de seleção. Eu acho que eu ainda não fui para a política, e isto não é por falta de convites, porque eu acho que não era capaz de ceder a... Acho que eu ia me dar voltas ao estômago ter que ceder a certas coisas. E esse género de coisas faz muita confusão. Porque eu estou habituado a trabalhar sem dinheiro. E pá, há tanta gente tão boa, pá. No dia que abrirem, que entrar lá um carola que diga assim, acabou-se a mama. Podes dizer acabou-se a mama. Podes dizer o que ias dizer, não vou estar por aqui, não há censura. Não, já fizeste ideia. Acabou-se a mama. Daí para a frente, para já, em vez de serem só 50 a receber, eram para aí 200. E de repente o cinema em Portugal rebentava por todo lado. Porque se calhar havia 10 produtores que começavam a fazer cenas para a Estónia, outros para o Brasil, outros para a América, e olha, era espetacular. Pode ser que evoluía, e uns puxam os outros. Pode ser que sejam vocês. Olha, nunca se calhar. Um dia eu vou dizer assim, olha, sabem? Ainda me lembro. Eu dei-lhes uma entrevista. E eles, mas quem és tu? Tens alguma projetos agora que vais ter e se queres dar algum conselho, deixar algum pensamento no ar? Olha, a nível de espetáculos vou ter no Natal, vamos ter o Klaus, que foi o nosso espetáculo do ano passado, que correu muito bem, vamos tê-lo aqui outra vez em cena, para as escolas, e também o Lago da Aventura, que é o espetáculo que temos em parceria com a Génios Meios, da Renascença. Vamos ter esses espetáculos aqui no teatro, e depois estamos a produzir também o 26 de Abril, que é o espetáculo sobre a Revolução, que é para ir também para andar pelo país. Por isso as pessoas que vão à nossa página e vão saber disso tudo. A nota final que eu queria deixar, principalmente, que eu acho que é das coisas mais importantes, é como é que alguém que esteve onde eu estive, seguramente a pessoa mais famosa do país em 2005, acredito que não havia ninguém mais famoso que eu, de repente vai lá abaixo, vê como é que está o tempo, muito lá abaixo, e como é que tu te recompões com classe, e quando tu passas por fases que não tens dinheiro quase para comer. E a regra será sempre não bater o pé, mas fuçar por todo lado para conseguir trabalhar dentro da área. E tem muitos colegas que vão para outras coisas trabalhar e acabam por se manter ali, arranjam uma namorada, acabam por engravidar a namorada e já não saem dali, ficam ali e são os infelizes. O mundo é cíclico e nós vamos sempre conseguir dar a volta por cima. Dar uns passinhos atrás para depois... Eu bati no fundo dos fundos e neste momento, numa realidade completamente paralela, estou melhor do que alguma vez estive em 2005. Por isso, há que lutar e há que saber que isto é um percurso. Essa é a regra. E acabamos assim em grande. Obrigado por teres aceito o convite. E por teres agora uma criticazinha, mas porque nós apoiamos os artistas, mas às vezes também temos de dizer isto. Obrigado por teres sido um dos poucos atores a ter acedido ao pedido e teres vindo partilhar isto connosco. Acho que já foi demais hoje. Não. Espero que sirva um bocado de exemplo também para haver essa abertura maior
da parte... Eu agradeço. Aliás, se os atores não falarem, ninguém vai saber o que é que se passa. Eu acho que sim. Beneficiamos todos com isso. Beneficiamos todos. E um dia isto estará num canal de televisão e isto é um estúdio. Era bacana, era bacana. Vocês até já levam estas cadeiras, já Levamos levam estas para lá. cadeiras connosco, é fafo. Pronto, Isto também olha. é portátil, um gajo leva isto. É, leva tudo. Não, olha, obrigado pelo convite. Obrigadão. E olha, devemos nos encontrar aqui mais vezes, Sem dúvida. sem dúvida. Plugged! Obrigado por terem visto este close-up. Espero que tenham gostado. Sigam a Plugged, sigam o trabalho do Luís, venham aqui ao Gil Vicente, subscrevam o canal, redes, etc, etc. E mais, sigam o Luís e sigam a Plugged também. Obrigado. Não sei se já disse, mas para seguir a Plugged, Já, mas fica mas outra vez pronto. e sigam o Luís. pronto, é isso.